Bem, olá, a gente vai trabalhar hoje a petição inicial trabalhista, certo? E aí vocês vão perceber que quando a gente faz uma abordagem sobre a petição inicial, bem como outros institutos do processo do trabalho, nós vamos trazendo, né, inúmeras situações do processo civil que vão ser bastante compatíveis com o processo do trabalho. Então, a gente vai fazer uma espécie de rememoração daquilo que vocês estudam no processo civil, e aí eu vou sinalizando para vocês quais seriam as diferenças entre essa petição no processo civil e a petição no processo do trabalho, tá? Eu costumo dizer que a petição inicial, ela vai ser o momento mais importante para a provocação do Poder Judiciário, tá? Uma vez que, como nós sabemos, vigora no nosso sistema processual o princípio da inércia da atividade jurisdicional. Logo, a gente sabe que o Poder Judiciário, ele só vai atuar, ele só vai trabalhar, ele só irá dizer o direito a partir do momento que ele vier a ser provocado. E essa provocação, ela vai ser iniciada através da petição inicial. Então, é como se a petição inicial, ela funcionasse como uma espécie de campainha, certo? Então, ela é o meu mecanismo de campainha, no qual eu sinalizo para o Poder Judiciário, para que ele me atenda e diga o direito, tá? Então, em razão disso, é que Carlos Henrique Bezerra Leite ele vai acabar identificando a petição inicial como a responsável pela quebra da inércia do Poder Judiciário. Logo, se eu utilizo também de parâmetros dos direitos fundamentais, ela também vai ser o meu principal mecanismo de acesso à justiça, tá? E aí, né, então a gente vai poder trazer alguns preceitos do processo civil comum e fazendo uma espécie de comparação dessa petição no processo civil comum com o processo do trabalho, certo? Na doutrina processual clássica, Cândido Rangel Dinamarca, ele vai acabar indicando a petição inicial como conceitando com uma peça escrita na qual o demandante ele vai formular a demanda que deverá ser objeto de apreciação do julgador, certo? E aí, naturalmente, essa apreciação do julgador, ela vai se dar por meio de um provimento, tá, jurisdicional, no qual será concedida a tutela jurisdicional, que é exatamente essa avaliação, essa análise, certo? Então, aqui eu tenho esse meu conceito clássico. Quando eu levo isso para o processo do trabalho, né, eu vou estabelecer algumas diferenças, certo? A principal diferença, ela reside na forma de apresentação. A petição inicial, também no processo do trabalho, ela é uma peça formal, porém, ela pode ser realizada na modalidade verbal, né, que é uma situação que a gente, inclusive, já estudou lá no princípio da oralidade, ainda nas nossas aulas presenciais. Então, o reclamante, ele pode propor ação, ele pode provocar o judiciário através dessa reclamação verbal, certo? Que vai ser reduzida a termo, o que mantém o caractere de peça formal. Não obstante, ela não precisa ser escrita, tá? E aqui o que é que a gente vai observar? Os requisitos legais da petição inicial no processo do trabalho, eles vão ser apresentados no artigo 840 da CLT, certo? Só que a gente aplica, né, na prática tanto o 840 como também nós vamos chamar a atenção para alguns dos requisitos que estão expostos no artigo 319 do CPC, em razão do princípio da subsidiariedade, certo? Então, voltando a esse conceito do que é a petição inicial, de quais são os seus objetivos, tá? Que ela é uma espécie de campainha para a busca pelo provimento jurisdicional, a gente vai
observar ainda que a petição inicial, ela vai fazer a fixação dos limites da lide, tá? O que seriam esses limites? Aqui é muito simples a sistemática. Vamos lembrar que o juiz, né, se eu fizer o caminho inverso, né, de trás para frente, quando o juiz decide, ele tem um limite nessa decisão, não é isso? Ele não pode fazer uma decisão ultra petita, ele não pode fazer uma decisão centro petita, né? Se algo foi pedido, ele vai ter que decidir sobre esse pedido. E como ele também, em tese, não poderá fazer nenhuma decisão acima do que foi efetivamente pedido, tá? Essa fixação de limites, que é concedida, demonstrada lá na decisão judicial, ela foi estabelecida na petição, que é a minha primeira pecinha do tabuleiro. Então, a petição é que vai fazer essa fixação do que seriam os limites objetivos e os subjetivos dessa lide, tá? Então, quais são os meus limites subjetivos, certo? Quando eu falo de limite subjetivo, eu estou relacionando aos sujeitos da lide, quem o processo irá afetar. Então, esses limites subjetivos, eles vão ser individualizados na petição inicial. Então, sobre quem a tutela, a jurisdição, ela vai atuar. Então, se eu fizer um exemplo bem grosseiro, João ingressou com ação contra Maria, né? Então, o resultado daquela demanda, a princípio, só poderá afetar João e Maria. Eles não podem, esse resultado ele não pode afetar Bárbara, porque Bárbara não participou do processo. E como é que eu estabeleço quem participa do processo? O primeiro momento de se estabelecer isso é na petição inicial, quando alguém provoca a tutela do Estado, e essa provocação ela vai ser respondida por um outro alguém, que também já vai ser indicado dentro dessa petição inicial. Então, por isso que a gente vai dizer que a petição inicial ela vai individualizar os sujeitos da lide, ela vai estabelecer o limite subjetivo dessa lide, tá? Que é quem o processo, quem a atividade jurisdicional irá afetar, tá? Então, esse é um aspecto. Volto para o caminho inverso, né? Eu sei que o resultado da decisão só pode afetar quem participou do processo, né? Sob pena de nulidade. E o conteúdo dessa decisão, né? Sobre o que eu decidi, tá? Esse conteúdo, ele não é determinado na instrução, ele não é determinado na sentença, ele não é determinado nas respostas. Esse conteúdo, a princípio, ele vai ser determinado já na petição inicial, que é o que a gente vai chamar de limite objetivo. Ou seja, a razão que eu ajuizei a ação. Então, esses limites objetivos, eles também vão estar na inicial, que é o motivo da lide e o pedido, o porquê que eu estou propondo a ação. Esse porquê, esse conteúdo, a gente vai dizer que é o limite objetivo. E o julgador, ele não pode deixar de julgar algo que eu tenha pedido, como também, em tese, ele não pode criar, invencionar e julgar sobre algo que não tenha sido discutido no processo. Por isso também que a gente percebe que a petição inicial, ela vai ser a minha campainha e ela vai representar a minha espécie de coluna vertebral. A partir dela, sobre ela, é que eu vou ter todo o norteamento do processo. Ora, os próximos passos todos vão derivar da petição inicial. Né? É a partir do que foi pedido que eu decido qual é o tipo do procedimento, é a partir do que foi pedido que eu decido acerca da resposta, é a partir do que foi pedido que eu vou decidir sobre que tipos de provas devem ser produzidas e eu vou tratar da instrução. A partir do que foi pedido é que o julgador vai decidir. A partir do que foi pedido e do que foi decidido é que o tribunal vai atuar na fase recursal. Então, ela vai ser vital, porque ela vai nortear todo o procedimento, tá? Então, é em cima dela que o réu formula a resposta, e é em cima dela que também vai ser efetuada a instrução e, por sua vez, vai ser concedida a decisão,
certo? Então, a gente pode observar que ela é a responsável pela fixação de todos os limites do processo. E ela vai ser a responsável por orientar os próximos caminhos, certo? A serem seguidos dentro do procedimento, ok? E a gente percebe ainda que no exercício dessa provocação do Poder Judiciário, diferente do que ocorre com o procedimento comum, esse exercício ele pode ser dado apenas pela parte, sem a necessidade da presença de um advogado. Então, essa provocação, esse direito, essa perspectiva de postular a tutela jurisdicional, que a gente conhece por jus postuandi, na Justiça do Trabalho, ele, em regra, também se estende às partes. Então, eu posso ter uma provocação por meio de atuação de advogado, como também eu posso ter uma provocação por meio de atuação da parte, como a gente, inclusive, também já destacou, né, no nosso estudo dos princípios, ainda nas aulas presenciais. E aí, nessa atuação acerca da parte, o que é que a gente pode observar? Nós vamos ver que a súmula 425 do TST, ela fez uma espécie de limitação do juiz postulante na justiça do trabalho. Né? Então, ela indicou aonde esse juiz postulante ele vai ser alcançado, estendido às partes, tá? Que vai estar limitado às varas do trabalho, aos tribunais regionais de trabalho, tá? Exceto as ações rescisórias, as ações cautelares, o mandado de segurança e, como nós também já sabemos, todos aqueles recursos que têm natureza eminentemente técnica em razão de serem de competência do TST, ok? Então, até aqui eu já sei que a petição inicial, ela norteia o processo, ela é a viga mestra, ela é basilar para a relação processual. Essa provocação, ela se dá por meio de peça formal, mas essa peça formal, ela não precisa necessariamente ser escrita por um advogado, né? Ela pode ser também uma reclamação verbal, e essa reclamação verbal, naturalmente, é reduzida a termo, como a gente também já sabe, tá? E a partir daí, que eu toquei a campainha do Poder Judiciário, que lá estava inerte, o Poder Judiciário agora vai me dizer o direito, certo? Depois dessa provocação por meio da petição inicial. Como ela é uma peça formal, certo? Independentemente da modalidade escrita ou da modalidade verbal, que acaba sendo reduzida depois a termo, ela vai ter requisitos, certo? O que é que são esses requisitos? É como se fosse uma espécie de padrão mínimo. Esse padrão mínimo, ele vai obedecer aquilo que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Civil e no artigo 840 da CLT. Esse padrão mínimo, tá? A gente vai usar inicialmente, vamos lembrar os requisitos do CPC, certo? Consistente na indicação do juízo, na qualificação das partes, certo? No fatos e fundamentos do pedido, no valor da causa, nas provas, na, na sistemática processual civil, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação, enfim. Então, eu pego esse dispositivo, que é um padrão mínimo que vocês já conhecem do processo civil. Eu somo com a minha interpretação do artigo 840 da CLT, e aí a gente vai trabalhar quais são esses requisitos dentro do processo do trabalho, certo? Primeiro aspecto, a CLT ela vai me indicar que a petição inicial, se ela foi escrita, ou seja, se ela foi aquela peça formal que eu digitei, tá? Seja na condição de advogado, por exemplo, então digitei, vou distribuir via processo judicial eletrônico essa ação. Sendo escrita, ela tem que contar com a designação do juízo, que é o endereçamento, a qualificação das partes, exposição dos fatos e do dissídio, o pedido, indicação do valor e, naturalmente, a data como assinatura do reclamante ou reclamado.
ou do representante. Aqui eu já tenho uma diferençazinha se eu comparo com a petição inicial do CPC, né? Já dá para a gente ver aqui uma diferença um pouquinho gritante, né? Se ela for verbal, ela vai ser reduzida também a termo, né? Vai ser disponibilizada duas vias, as duas vão ser assinadas pelo escrivão ou secretário, certo? E se observar os requisitos do parágrafo anterior, tá? Se na análise da petição inicial a gente percebe que não há uma atenção aos requisitos que são exigidos dentro desse dispositivo, então há uma tendência, né, obviamente, para que esse pedido, para que esse procedimento, a depender da extensão, né, da não atenção a esses requisitos, ele seja extinto sem resolução de mérito, certo? Então, a gente vai agora destrinchar todos esses requisitos que foram estabelecidos para ficar bem claro para vocês como é que vai funcionar essa petição inicial trabalhista, porque que ela é mais simples que a do processo civil. E além de ser mais simples, ela também é, obviamente, bem mais objetiva, certo? Então, vamos lá. Vejam só o que é que a gente pode observar aqui, tá? A título dos requisitos, né? Como eu disse a vocês. E aí, o que é que a gente vai perceber? Esses requisitos, eles vão funcionar com as condições, certo? De viabilidade dessa petição. Ó, observe. Nós sabemos que o processo, ele é um instrumento, né? Ele não é o fim em si mesmo, né? Então, ele é, na verdade, um mecanismo que eu vou utilizar para alcançar o bem da vida que eu estou perseguindo. Se é esse mecanismo pelo qual eu busco o reconhecimento, né, do bem da vida, então ele não é a minha finalidade final, né? A minha finalidade final é esse bem da vida. Só que eu preciso, para que haja validade e viabilidade desse processo, né, dessa relação jurídica processual, de condições mínimas. Então, eu preciso preencher condições mínimas para que eu permita que o Estado juiz diga o direito, certo? Então, eu não vou fazer um pedido aleatório, né? Da forma como eu bem entendo, do jeito como eu bem imagino. Mesmo o processo sendo um meio, um instrumento, esse instrumento ele também precisa de condições mínimas para prosseguimento, para realização daquela relação jurídica processual. É como se você imaginasse o seguinte: ora, eu vou bater um bolo, né? Eu quero um bolo, é meu resultado, né? O bolo é meu bem na vida. Se eu estalar os dedos, eu vou ter um bolo? Não, né? Eu não sou um gênio da lâmpada, então eu não tenho um bolo se eu estalar os dedos. Né? Então, eu preciso misturar os ingredientes. Ah, eu vou fazer um bolo que eu posso bater no liquidificador. Então, eu preciso do liquidificador para bater esse bolo, ou então de um fouet para bater o bolo, ou de uma batedeira. Eu preciso de um instrumento. Tá? Esse instrumento é o meu processo. Para que ele funcione bem, para que ele seja viável, então eu vou estabelecer condições mínimas, né? Então, para que o bolo efetivamente dê certo, chegue ao resultado final de modo satisfatório, então eu vou usar, por exemplo, eu vou usar um liquidificador. Então, o liquidificador ele tem que funcionar, ele tem que estar com a hélice funcionando, o motor funcionando, o copo, etc. E tal. Então, essas condições mínimas é o que a gente vai chamar de condição de validade ou viabilidade para que se prossiga a relação jurídica processual. E eu vou primeiro avaliá-la por meio da petição inicial. Ou seja, eu preciso de uma petição inicial apta, aquela petição inicial que preencha os requisitos para que eu tenha um processo válido, um processo em que se permita o desenvolvimento, tá? Então, aí
o núcleo essencial desses requisitos. E o primeiro requisito vai ser o requisito do endereçamento. Esse endereçamento, ele vai trazer uma espécie de declinação da competência em razão da matéria, tá? Ora, um lugar, competência funcional. No endereçamento, que vai estar vinculado àquele juízo ao qual é designada a ação, o pedido, né, a petição inicial, esse juízo, quando eu vou defini-lo, ali eu usei todas as regras de competência que a gente já estudou. Se é Justiça do Trabalho, então Vara do Trabalho, ou então Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, que eu vou reconhecer pela competência hierárquica e funcional. O lugar que é a minha competência territorial. Então, quando eu digo assim, uma das varas do trabalho de Petrolina, ali eu disse que um dos tipos de ações que eu estou tratando, né? Ele está vinculado nas hipóteses do artigo 114 da Constituição Federal, por isso que a competência material é da do trabalho. Quando eu digo Petrolina, eu estou querendo dizer que a prestação de serviço e essa escolha por Petrolina, ela está obedecendo o artigo 651 da CLT, que é a minha competência territorial, e quando eu coloco vara, eu estou atenta às regras, tanto da Constituição quanto da CLT, acerca dessa competência funcional. Tá? Então, esse é o primeiro requisito, óbvio, que eu tenho que dizer para onde é que eu estou dirigindo essa petição inicial. Tá? E aí, além dessa digestão da petição inicial, a gente vai ter ainda, né, dentro da petição inicial e do curso do procedimento, aquilo que nós vamos chamar de hipóteses de tramitação especial. Essa tramitação especial, ela vai ficar atenta, né, a algumas situações excepcionais que nós temos, tanto do processo civil comum, como também típicas do processo do trabalho. Né? Então, eu tenho tramitação especial, ou seja, eu estou dizendo que o procedimento ele tem que ser mais rápido do que em tese ele já é, né? Ele tem que ser mais célere do que em tese ele já é. Se na ação eu tenho algum interessado ou parte que seja idoso, considerando idade igual ou superior a 60 anos, portador de doença grave, vítima de violência doméstica e familiar, de acordo com o CPC, tá? Se o dissídio ele versa exclusivamente sobre salário ou em razão de falência do empregador, de acordo com o 652 da CLT, tá? E aí esse cenário aqui, obviamente, eu vou ter que fazer uma comprovação através de documentos, né? Então, se eu estou diante do idoso, os documentos de identificação da parte já vão sinalizar a idade, né? Se é um portador de doença grave, um laudo médico já vai sinalizar, tá? Se é um pedido que decorre da falência do empregador, a sentença, a decretação de falência, também já vai fazer essa sinalização. Você vai ter que fazer essa prova, porque aí você vai dizer para o sistema que o procedimento ele tem que possuir uma tramitação especial, ele tem que ser mais célere, tá? A gente vai ter ainda como requisito a qualificação das partes. Como é que eu faço essa qualificação das partes, né? A gente vai ter que indicar nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, né? Aí aqui eu chamo a atenção de vocês para uma característica específica do processo judicial eletrônico que é utilizado em toda a Justiça do Trabalho do Brasil, que é a necessidade de você indicar o endereço completo com CEP, já que a notificação ela vai se dar por via postal, né? E aí os documentos de identificação, enfim, tá? Por que que a importância de você indicar estado civil, de você indicar profissão? Aqui você vai permitir, né, trazer uma maior segurança jurídica na eventual hipótese de se ocorrer sucessão das partes, né? Vamos imaginar que esse reclamante ele venha a óbito. Se eu já disse na petição inicial que ele vivia em união estável, já vai ser um facilitador para que a sua companheira ou o seu companheiro se habilite dentro do procedimento, certo? Então, esses são os objetivos centrais, tá? Eu vou precisar, se houver cenário de terceirização, né, fazer um indicativo daquilo que está previsto na súmula 331 do TST, certo? Com relação ao tomador de serviço, tá? Para que
o que presta e o que toma o serviço também participem da lide, tá? Se eu estou diante de uma reclamação contra empresa que faz parte de um grupo de empresas, a gente também vai ter que se atentar a todas as situações que são estabelecidas na conceituação e na regulamentação de quem é o empregador, no artigo 2º da CLT, tá? E aí, se eu tiver exercendo, né, esse meu pedido por meio de advogado, toda a qualificação do advogado, como a gente já estudou, a questão da procuração, seja o mandato tácito, seja o mandato expresso, né, o cenário de publicação exclusiva, a gente vai ter que observar as disposições dos artigos 105, 106 do CPC, mais a súmula 427 do TST. Então, esse aqui vai ser o cenário de qualificação das partes, né? Passada essa situação de qualificação das partes, a gente vai acabar indicando, né, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, né? Então, aqui, quando a gente fala de fatos e fundamentos jurídicos do pedido, tradicionalmente, eu não preciso dividir a petição inicial trabalhista em fatos, e aí eu narro uma historinha fática. Por exemplo, no processo civil. Eu fiz uma compra nas lojas americanas, não recebi o produto. Essa é a história fática. Aí eu vou lá. Fundamentos. Como eu não recebi o produto, o direito do consumidor me permite reclamar para receber o produto, para ter a devolução do dinheiro, tá? Pronto, tá aqui. No processo do trabalho, essa narrativa, ela é uma narrativa única, né? Eu já vou dizendo, eu não gozei férias. Logo, a CLT me permite que, já que eu não gozei férias, eu seja indenizado no valor dessas férias. Eu não gozei férias no todo o período concessivo possível, certo? Adveio um novo período concessivo, logo aquelas férias que não foram gozadas no interstício de 2 anos, elas serão recebidas indenização dobrada. Então, você já vai fazendo uma espécie de mescla, né? Você já conta a historinha e você já diz qual é o fundamento jurídico, certo? E aí, nessa mescla, né, a gente tende, né, a fazer uma narrativa única, que aí se sugere, não é requisito essencial, mas se sugere que você estabeleça por tópicos, para ficar uma petição mais clara, mais objetiva, né, que facilite a resposta do reclamado, a instrução do processo e o julgamento pelo juízo. Tá? E aqui a gente também chama a atenção para situações essenciais. Se o meu pedido, por exemplo, ele está fundamentado em acordo de trabalho, em convenção coletiva de trabalho, em regulamento de empresa, tá? Que são normas jurídicas, mas que não são normas jurídicas nas quais o juiz tem o dever de conhecer integralmente, eu preciso juntá-las ao processo. É diferente quando eu faço um pedido fundamentado apenas em um dispositivo da CLT, certo? Nesse caso aqui, esse meu pedido, que foi fundamentado em um dispositivo da CLT, o juiz ele tem a obrigação de conhecer a CLT, de conhecer aquele direito. Então, eu não preciso juntar uma cópia da CLT no processo, né? Agora, se meu pedido ele está baseado no regulamento de empresa, na convenção coletiva de trabalho, no acordo de trabalho, seja ele individual ou coletivo, o juiz não vai adivinhar, ele não vai conhecer, não é uma norma que ele tem, digamos assim, uma espécie de previedade de conhecimento. Então, eu vou precisar juntar esse documento no processo, sobre pena desse meu pedido ele ser um pedido inapto. Tá? Então, por isso que eu preciso juntar esse documento, porque vai ser um documento essencial para o transcurso da lide, tá? A gente vai ter, dentro dessa narrativa, né, fática e jurídica, aquilo que nós chamamos de causa de pedir. Essa causa de pedir, ela vai se resumir numa exposição de fatos que, por sua vez, advêm consequências jurídicas, que é o que eu quero, que é o meu bem da vida, né? E aí, normalmente, a gente vai dividir essa causa de pedir entre causa de pedir próxima e causa de pedir remota. O que é a causa de pedir próxima? É o meu fato, é a historinha, é o que, por exemplo, o autor da ação conta, né? Na linguagem leiga dele.
né? Ah, eu não gozei férias, ah, eu não recebi horas extras, ah, eu fui demitida e não recebi minha rescisão do contrato de trabalho, não recebi os valores rescisórios, tá? Essa é a casa de pedir próxima, é o que está pertinho do autor. O que é a casa de pedir remota? É o direito no qual se fundamenta esse pedido do autor, né? Então, a gente vai ter ainda uma divisão no que a gente vai chamar de pedido imediato e pedido mediato. O que é imediato? O que é urgente? Também é o que o autor lhe conta. É o bem pretendido, é o bem da vida, é o direito substancial, certo? É o que ele quer, tá? O objeto principal do pedido dele. E o pedido imediato que vai estar sempre presente em todas as petições iniciais. É o provimento jurisdicional. Porque é a razão de ser da existência da petição inicial. É a campainha que você tocou para dizer, Poder Judiciário, me diga o direito aqui. Tá? Então, o pedido imediato vai ser sempre um provimento jurisdicional. Então, o seu fundamento é um fundamento instrumental, tá? Dentro, né, naturalmente, do direito processual. Esse pedido imediato, né, que é o meu bem da vida, que é o que eu desejo, tá? Ele tem que ser certo e determinado, ele tem que ser expresso, inconfundível, definido e delimitado. Ou seja, ele tem que ser o mais claro possível. E aí, quando eu vou para o aspecto do processo do trabalho, ele tem que ter uma indicação de valor. Ah, eu estou pedindo férias do período aquisitivo 2017-2018. Quanto? X reais. Vai ter que ter um valor expresso ali. Ah, eu estou pedindo depósito fundiário do período contratual dos anos 2017 a 2020. Quanto? X reais. Então, eu tenho que sempre indicar o valor respectivo, seja qual for o procedimento. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui? Porque antes do CPC de 2015, antes da reforma, essa indicação expressa e determinada, ela só era exigida nos procedimentos sumário e sumaríssimo, que são aquelas causas em que você tem a limitação do valor de até 2 ou de até 40 salários mínimos, respectivamente. Tá? Só que, após essa nova sistemática, então ela passou a ser exigida em todos os procedimentos. Então, o sumário, o sumaríssimo e o ordinário, que é o que ultrapassa os 40 salários mínimos. Por isso que aqui a gente chama a atenção para se dizer que, independentemente do procedimento, eu tenho que fazer a indicação expressa do valor daquele pedido, tá? Então, todos os pedidos, eles vão ser interpretados de modo também restritivo. Aí aqui a gente vai para aquela situação que a gente estuda em todo procedimento. Se eu pedir A, o juiz não pode conceder A, B, C, D, E, F, G, H e J. Tá? Então, ele vai julgar e vai interpretar apenas A. Tá? Ah, professor, e a situação dos pedidos implícitos? Ora, eu vou ter no processo do trabalho os mesmos pedidos implícitos que a gente tem no processo civil, como é o caso, por exemplo, de juros de mora e correção monetária, né? Então, isso aqui é um pedido implícito, eu vou acolher, né? Dentro do estudo dos pedidos também, a gente ainda vai ter o permissivo para acumulação de pedidos. O que é essa acumulação de pedidos? Você não precisa, para cada pedido seu, você fazer uma nova petição inicial, né? Então, você vai ter a possibilidade, né, de realizar vários pedidos numa única petição inicial, inclusive pedidos que a gente pode dizer de pedidos alternativos ou pedidos subsidiários. Qual é a diferença básica aqui entre ambos? O alternativo é um ou outro, né? Então, às vezes, os pedidos eles são incompatíveis entre si, né? Então, eu vou pedir, por exemplo, adicional de insalubridade ou de periculosidade, né? A perícia é que vai me dizer qual é o agente, né? Qual é o risco, se esse risco fundamenta periculosidade ou se ele fundamenta insalubridade. Ou eu posso fazer ainda pedido subsidiário, que na sistemática processual antiga ele era chamado de pedido sucessivo, né? E é que a gente conhece grosseiramente como uma espécie de pretensão subsidiária, que normalmente ela na petição inicial ela vai ser redigida assim, né?
Vamos imaginar uma estabilidade provisória, né? Você vai pedir, né, a reintegração daquele empregado em razão da invalidade da demissão e essa estabilidade provisória. Pronto. Aí, subsidiariamente, que aí normalmente a gente diz assim, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, já requer, né, a indenização substitutiva desse período estabilitário. Né? Então, você está dizendo para o juiz assim, se não está dando certo o 1, ou se não é compatível o 1, se não é do entendimento dele o 1, você já está dizendo que vai querer o 2, em substituição a esse 1, tá? E aí a gente vai ter ainda como requisito a indicação do valor da causa. Aqui, como vocês sabem, ele não é exigido expressamente pela regrinha, né, do 840 e do artigo 291 do CPC, porém, ele deve estar presente. Por quê? Porque esse valor da causa vai me dizer qual é o procedimento. Esse valor da causa vai me dizer qual é a expressão econômica desses pedidos formulados, tá? Não é uma regra de competência, vai ser uma regra de procedimento. Então, se o valor da causa é de até 2 salários mínimos, o procedimento é sumário. Se é entre 2 e 40 salários, é sumaríssimo. Se é acima de 40 salários mínimos, vigente na data do ajuizamento, vai ser procedimento ordinário, certo? Então, ele vai significar a expressão econômica do que eu desejo, o meu bem da vida. E vai ser a minha base de cálculo para custas e taxas judiciais. E a gente vai ter ainda, né, como requisito, a assinatura, seja do reclamante ou do reclamado. Aqui vai se divergir com o processo civil, porque no processo civil, como só quem tem o juiz postulante é o reclamado, então, obviamente, perdão, só quem tem o juiz postulante é o advogado, então, obviamente, a assinatura vai ser do advogado. No processo do trabalho, se eu tiver diante daquelas situações em que se permite o exercício do juiz postulante, então a assinatura, naturalmente, ela pode ser do próprio reclamante, né? Está exercendo o juiz postulante. Não precisaria de um advogado, tá certo? E aí eu vou chamando também a atenção de vocês de algumas peculiaridades dentro do curso do processo do trabalho que vão influenciar na petição inicial. Primeira coisa, depoimento pessoal no processo do trabalho, ele vai ser uma faculdade do julgador, certo? O depoimento pessoal, ele não é uma prerrogativa das partes, ele não é uma escolha, um direito que as partes têm. Ele é uma faculdade do julgador. Então, vai se ter assim uma espécie de pouca diferença você protestar na petição inicial pela produção de depoimento pessoal, tá? Já que o juiz é que vai, de fato, de acordo com o seu raciocínio jurídico, tá? Ouvir ou não as partes, certo? Então, não é uma prerrogativa do autor ou do reclamado, tá? Então, tanto faz como tanto fez você protestar por esse depoimento pessoal. Uma outra situação que é de suma importância é que os documentos eles devem ser juntados na inicial, sob pena de preclusão, certo? Porque se você não junta na inicial, tá? Você não pode levar em um momento seguinte esses documentos até o juízo, certo? Salvo se eu tiver diante de documentos novos ou documentos que versem por fato superveniente àquilo que está previsto na inicial, tá? As provas no processo do trabalho, elas são produzidas em audiência, né? Então, se o juiz optar por ouvir as partes, depoimento em audiência, oitiva de testemunho em audiência, possível manifestação sobre documentos em audiência, tá? Então, assim, as provas, elas vão ser sempre produzidas em audiência. Logo, você também não precisa, nem na inicial, nem no curso do processo do trabalho, arrolar testemunhas, certo? Dentro do processo do trabalho, diferente do processo civil, do processo penal, de todos os outros procedimentos que a gente conhece. As testemunhas, elas são ouvidas independentemente de intimação. Elas comparecem ao juízo espontaneamente.
Então, eu não vou ter no inicial rol de testemunhas, nem vou ter no curso do processo rol de testemunhas, tá? A gente não tem essa etapa dentro do processo do trabalho, certo? E aí, por fim, eu trago aqui para vocês os requisitos que não são exigidos na petição inicial, né? Então, eu não preciso, diante dessa sistemática que eu acabei de relatar para vocês, protestar por provas, porque as provas elas já são automaticamente produzidas em audiência, tá? Eu não preciso requerer a notificação do reclamado, né? Que é a citação dentro do processo de trabalho, a citação inicial. Porque essa notificação do reclamado, ela já é uma consequência lógica do procedimento, ela já é um ato da secretaria a partir do momento que a ação foi distribuída, tá? Então, esses requisitos aqui, formalmente, eles não são exigidos, mas assim, eu chamo a atenção para uma coisa. Na prática, a gente acaba colocando, né, em razão de uma praxis jurídica, e quem eventualmente for fazer OAB, segunda fase, em direito do trabalho, precisa colocar também, tá? Porque aí, se não coloca na OAB na segunda fase, você vai acabar perdendo pontos, certo? Porém, se eu for para a técnica do procedimento, são dois requisitos não exigidos, ou seja, se eles não tiverem presentes na minha inicial, não quer dizer que eu não vou produzir prova ou que não haverá notificação do reclamado, que essas coisas elas vão acontecer naturalmente, tá? E aqui também vou chamar atenção para uma outra situação que não está no slide, né? Mas assim, só para reforçar para vocês, eu não vou indicar no processo do trabalho que eu não quero audiência de conciliação, como eu indico no processo civil, se eu quero ou se eu não quero. Porque no processo do trabalho, a audiência de conciliação, o momento da conciliação, ele é obrigatório, certo? Então, assim, basicamente, isso aqui que é a petição inicial do processo do trabalho, tá? Então, até mais.